E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Tá começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. E, aliás, podcast premiado. Pois é, na última edição a gente tinha comentado, né? O Touros e Ursos estava concorrendo àquele prêmio da Jornalistas e Companhia, o prêmio aí de mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças. E veja só, estamos entre os vencedores. Pois é, podcast Touros e Ursos, então, foi eleito aí uma eleição que, enfim, era aberta ao público em geral, e estamos ali entre os vencedores da categoria podcast. Então, muito obrigado a você que nos ouve e você também que votou lá na eleição, então, do podcast mais admirado da imprensa de economia, negócios e finanças em 2022. E, claro, vou chamar aqui os meus colegas de sempre, Vinícius Pinheiro e Júlia Vilchen, que são parte aqui do nosso programa. Portanto, né, nós três aqui somos hosts premiados de podcast. E aí, Vini, tudo bom? Fala, Vitor. Oi, Júlia, como é que vocês estão? Tudo bem? E também acho que quem também faz parte aí da lista de premiados são todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem pelos canais digitais, não é verdade, Vitor? É isso aí, todo mundo que acompanha o podcast, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, pelo seu tocador de preferência. Esse prêmio também é para vocês, afinal de contas, vocês sempre nos dão feedback, sempre estão em contato conosco, sugerindo temas, sugerindo assuntos. Então, prêmio que vai também para a nossa audiência super qualificada. E aí, Julia, como é que você está? Tudo bem? Oi, Vitor. Oi, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tudo bem por aqui? Obrigada também a todos os que votaram na gente lá na eleição, né, do prêmio dos mais admirados. A gente chegou a divulgar aqui no podcast, né, o prêmio. Então, valeu aí por quem votou na gente. É isso aí, muito obrigado a todos. E claro que no programa desta sexta-feira a gente não poderia fugir do assunto, afinal de contas, né? Eleições terminaram agora no último domingo. A gente teve a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai para o seu terceiro mandato. E claro, o mercado como um todo está de olho agora em como é que ficam os investimentos agora que o petista foi eleito para um terceiro mandato aqui no Brasil, derrotando o Jair Bolsonaro, né? Aliás, né, só recuperando aqui os dados, a eleição é muito apertada, talvez a mais apertada aí desde a redemocratização. Só para dar os números oficiais aqui, a gente teve o Lula com aí um pouco mais de 60 milhões de votos, 60,3 milhões de votos, e o Bolsonaro com 58,2 milhões de votos, o que aí em porcentagem de votos válidos dá 50,9% para o Lula e 49,1% para o Bolsonaro, uma eleição, portanto, mais apertada do que a de Dilma e Aécio lá em 2016, né? Aliás, 2016? 2016, isso. Então, a gente teve, né, essa diferença aí de 2,1 milhões de votos em favor do ex-presidente Lula, muito apertado, que mostra realmente que a sociedade ela estava dividida, né, entre essas duas propostas e que, é claro, né, Lula venceu, Lula assume agora em 1º de janeiro, mas caso o Bolsonaro tivesse vencido, o cenário seria o mesmo, o cenário seria de uma sociedade aí bastante polarizada, e a gente vê ainda os desdobramentos da eleição passado aí quase uma semana, né? A gente vê aí protestos nas rodovias, a gente vê aí um movimento bastante efervescente nas redes sociais, muitos comentários, né? Então, dá para perceber que realmente, né, o clima ele continua aí bastante diria que quente, né, da discussão da sociedade em relação aí ao resultado das eleições e o que vai ser dos próximos 4 anos. E, claro, o clima continua também bastante quente entre os investidores, né? Todo mundo fazendo contas, todo mundo aí pensando no que vai ser aí esse mandato do Lula, tá certo? Então, é claro que eu acho que a primeira pergunta, né, para a gente começar o nosso podcast é, primeiro, né,
qual que é o resultado e qual que é o legado do Bolsonaro, né? Afinal de contas, Lula venceu, mas, claro, ele vai ter que conviver com um legado econômico, social, enfim, político em diversas esferas. Queria começar ouvindo um pouco do Vini. E aí, Vini, o que você avalia desse legado que fica agora para esses próximos 4 anos? Olha, Vitor, acho que a gente pode primeiro, falando aqui rapidamente sobre o resultado das urnas, eu entendo que concordo com você em relação à polarização, acho que todo mundo está sentindo isso na pele, todo mundo deve ter brigado com algum amigo, com algum familiar, defendendo as suas posições. O clima a temperatura acabou não diminuindo da maneira que a gente esperava, porque logo depois do resultado a gente teve aí o bloqueio nas estradas por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então a gente deve conviver com essa polarização durante algum tempo. E acho que a missão do vencedor, cabe ao Lula tentar reunificar. Lembrando que ele foi eleito com uma margem de apenas 2 milhões de votos. Só uma correçãozinha, a eleição da Dilma Aécio foi em 2014. Eu também fiquei aqui pensando na hora que você falou, fiquei fazendo as contas aqui enquanto você falava, e a eleição foi em 2014, o ano da Copa, o ano do 7-1, inclusive. Bom, voltando, né? Então o Lula tem essa missão de reunificar, e acho que vai ter que passar pelo centro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar dos investimentos. Em relação ao legado do Bolsonaro, eu entendo que o grande erro, e que talvez tenha custado a eleição para ele, tenha sido a condição da pandemia. Eu acho que acho que mesmo entre os apoiadores do Bolsonaro, eu acho que há uma visão de que o presidente, no mínimo, foi infeliz em vários momentos durante a pandemia. Eu acho que isso cobrou o preço agora nas urnas. Mas a gente não pode também jogar, né, o bebê junto com a água do banho, e eu vejo que o presidente vai entregar algumas coisas positivas aí para o sucessor, para o Lula. Resta saber se ele vai manter. Eu acho que eu entendo que, por exemplo, a gente viu a aprovação de projetos importantes durante a gestão Bolsonaro. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência lá em 2019, que foi até uma reforma da Previdência mais ambiciosa do que o que se previa antes. E tivemos outros projetos na área microeconômica que também foram bastante importantes, como, por exemplo, a independência do Banco Central. Eu acho que isso vai ajudar bastante aqui na hora que a gente falar dos investimentos também, porque a gente espera aqui somos relativamente positivos aqui com o governo Lula, e é uma das razões, até por um legado do Bolsonaro, que foi a aprovação da independência, de fato, do Banco Central. E, por fim, a gente teve aí uma pauta de privatizações que, embora não tenha andado como esperado, a gente teve, pelo menos agora, a privatização da Eletrobras nesse ano de 2022, que provavelmente, acho que o governo Lula também já desistiu de reverter esse processo agora, depois da eleição. Mas não sei, Júlia, o que você viu aí das eleições, do resultado? O que você achou aí, de uma maneira geral? Vini, assim, eu achei que realmente essa questão da polarização que a gente viu, ela não vai embora tão cedo, né? E, enfim, a gente tem que aí ter um pouco de fé que o próximo governo vai conseguir ser conciliador nesse sentido e, de fato, governar para todos os brasileiros. Mas o desafio aí que se coloca à frente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é grande, né? Porque o sentimento antipetista no Brasil é muito forte. A gente viu que o presidente Jair Bolsonaro ainda assim teve muitos votos, né? E está tendo aí agora essa série de protestos, de manifestações aí dos apoiadores aí mais radicais, né? Mais intensos aí do atual presidente. Então, a gente está vendo que, de fato, a nação está bastante dividida e que a habilidade política aí, do próximo presidente, de todos envolvidos aí nesse governo, vai ter que ser bastante grande, né? Teve, enfim, apoiadores aí do Lula dizendo, finalmente, acabou o governo Bolsonaro, que alívio, e não sei o quê, mas não é bem assim, né? Porque o bolsonarismo não acabou com o fim do governo Bolsonaro, né? As ideias e as propostas que o Bolsonaro trouxe aí ao longo, né, desses últimos 4 anos não morreram junto com o fim do governo dele. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte
e esse Brasil dividido aí ainda deve continuar por um bom tempo, né? Essa, pelo menos, é a minha visão. Agora, em relação ao legado do Bolsonaro, eu concordo com você, Vini. Inclusive, tem pontos positivos, né, para os investidores, né, que foram aprovados durante o governo Bolsonaro, como a reforma da Previdência, como a privatização da Eletrobras, e que, pelo menos no caso da Eletrobras, a gente já viu, até já escrevemos no Seu Dinheiro sobre isso, de como seria difícil e desvantajoso reverter, né, desvantajoso para o país e para o próprio governo Lula reverter a privatização da Eletrobras, né? Então, tem coisas aí que andaram para frente e que não vão andar para trás, né, aparentemente. E a questão da independência do Banco Central também muito positiva para o investidor, porque a gente tem aí um Banco Central que é bastante propositivo aí em termos de regulação de criptomoedas. A gente teve aí a aprovação do PIX, do Open Finance, né? Todo esse... enquanto o Roberto Campos Neto esteve à frente aí do Banco Central. Então, é um Banco Central que está trazendo coisas muito boas para a população em geral e para o investidor em particular. Então, a questão da independência do Banco Central, eu acho que é um legado aí muito positivo do governo Bolsonaro, Vini. Ainda dentro desse tema, né, de legado, e enfim, né, o que é que fica, né, do governo Bolsonaro para essa próxima gestão do PT, né, para a gestão do Lula, eu queria só destacar a questão da composição do Congresso, né? Isso já tinha sido apontado logo depois do primeiro turno, né? A gente teve a eleição de diversos representantes que são mais alinhados, digamos, à ala ideológica do bolsonarismo, né? E a gente viu isso particularmente no Senado, né? No Senado a gente teve vários aliados do presidente Bolsonaro sendo eleitos, então a composição do Senado, sem dúvida, ela deu uma certa movimentada em direção ali a um conservadorismo, alas mais ligadas, digamos, a essa pauta social do Bolsonaro, né? Então, o que fica de legado em termos de negociação com o Congresso é esse perfil, digamos, mais diferente, né? Enquanto o governo Lula ele pende mais para a esquerda, o Congresso pende mais para a direita e vai ser preciso uma negociação maior. Pelo menos por hora, nessa primeira semana pós-eleições, dá para ver que, né, já tem uma certa movimentação de negociação entre o governo eleito e os representantes do Congresso, né? A gente vê ali que Geraldo Alckmin já foi colocado ali como uma pessoa central, né, nesse processo de transição do governo, já teve reuniões aí na quinta-feira, né, entre representantes do novo governo e do Congresso, né, negociando algumas coisas, então dá para ver que se por um lado a negociação vai ser difícil, por outro, pelo menos por enquanto, o novo governo dá a entender aí que vai sim estar aberto à negociação e vai usar essas suas peças de centro e essas peças muito hábeis, como o Alckmin, possivelmente Simone Tebet, enfim, outros membros ali dessa grande chapa que se formou em torno do Lula, para tentar uma transição aí que seja o menos turbulento possível e, eventualmente, uma relação também menos turbulenta com o Congresso nos próximos 4 anos. Dito isso, acho que a gente pode ir para a parte de investimentos, propriamente ditos, né? E aí queria ouvir um pouco do Lula, né? Começando principalmente ali pela questão da Bolsa e do mercado de ações. A gente falou um pouco de Eletrobras, mas tem sim toda uma tese e toda, né, uma movimentação que acontece em outras ações e em outros setores, né, Vini? O que você pode dizer para a gente sobre ações que ganham e ações que perdem com esse governo Lula a partir do ano que vem? Bom, Vitor, acho que primeiro falar de uma maneira um pouco mais macro, o que esperar da Bolsa num governo Lula. Eu entendo que a perspectiva é positiva para o governo Lula como um todo. Eu acho que a gente já viu uma pequena amostra disso no pregão de segunda-feira, o primeiro após a confirmação do resultado, onde a gente viu uma forte alta do Ibovespa. E por que eu penso assim? Primeiro porque a Bolsa está barata para caramba e principalmente para o investidor estrangeiro, que passou os últimos 4 anos praticamente fora do mercado brasileiro. A gente vem de uma entrada de recursos
gringos aqui para a B3, principalmente depois da perspectiva, quando começou a perspectiva de que o Lula pudesse vencer as eleições. Existe essa visão do investidor estrangeiro mais positiva com o Lula em relação ao Bolsonaro, diante, né, de tudo que a gente observou do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Acho que bastante o governo Bolsonaro, justo ou injustamente, deixo aqui para os nossos ouvintes e telespectadores decidirem, mas justo ou injustamente o governo Bolsonaro tem uma visão negativa lá fora e o Lula conta com uma visão positiva da comunidade internacional. Isso acaba ajudando também a atrair recursos para a Bolsa Brasileira. Então, a gente viu só na segunda-feira quase 2 bilhões de reais entrando aqui de compras líquidas, de investimentos líquidos de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Bom, e o investidor estrangeiro também não rasga dinheiro. Por que eles estão entrando? Justamente porque se a Bolsa está barata, relativamente barata, para nós investidores como um todo, para os gringos está ainda mais barata, porque a Bolsa em dólar praticamente não subiu nos últimos 4 anos. A gente teve um desempenho até que razoável do Ibovespa nos últimos anos, diante da pandemia, de tudo que a gente teve, de tudo que a gente viveu, mas em dólar a Bolsa praticamente não andou. Então, quer dizer, para o estrangeiro é como comprar hoje a Bolsa com preços de 2018. Então, faz muito sentido. Então, eu vejo que há um espaço para a Bolsa subir, sim, do ponto de vista macro, aqui em um governo Lula. Agora, isso significa que, qual é essa Bolsa que vai subir? Qual é essa Bolsa que tem condições de subir? Eu vejo, Vitor, que as ações ligadas ao consumo interno têm mais chances de subir no governo Lula. O que a gente está falando de consumo interno? A gente está falando aí de empresas como as varejistas, a gente tem também ações de empresas que vão se beneficiar, que devem se beneficiar diretamente dos programas que o novo governo Lula pretende implementar, como a volta do Minha Casa Minha Vida, que significa aí recursos na veia das operadoras voltadas a projetos para a população de baixa renda. Então, a gente tem esse efeito nas ações, né? O mercado já começa a se antecipar, a gente já viu uma alta forte das ações na segunda-feira, mesmo nos pregões anteriores à eleição, com a perspectiva de vitória do Lula. Fala-se também muito das empresas do setor de educação, que também subiram bastante, mas eu sou um pouco cético com relação a esse segmento, embora o presidente eleito tenha falado durante a campanha de reativar o ProUni, que é muito favorável ao FIES, né, que é algo que é muito favorável às empresas de educação privada das faculdades, mas eu vejo menos espaço, acho que essas ações já vinham reagindo a isso. Bom, e do lado negativo a gente tem as estatais, né? Acho que, se por um lado, né, a gente viu uma forte alta do Ibovespa nos últimos dias, as estatais foram num caminho contrário. Então, a gente viu Banco do Brasil e principalmente Petrobras caindo forte na segunda-feira. A gente viu declarações de dirigentes do PT criticando a distribuição de dividendos da estatal. Então, existe aí uma perspectiva de que parte desses recursos que a Petrobras hoje está destinando aos seus acionistas, eles sejam focados em novos investimentos, e o temor do mercado é de que esses novos investimentos que a Petrobras pretende fazer numa gestão Lula sejam maus investimentos, né, que não deem retorno econômico. Então, isso é ruim para a empresa como um todo. E essa briga até com relação aos dividendos, eu acho até uma grande bobagem do PT, porque a União é a maior acionista da Petrobras, então quem recebe a maior parte dos dividendos da empresa é a própria população, né? O próprio povo brasileiro, que é o principal acionista da Petrobras. Enfim, então, de uma maneira geral, positivo para a Bolsa, bom para empresas de consumo interno e ruim para estatais, perspectiva ruim para estatais, Vitor. Tá certo. E aí também, aproveitando aqui, a Júlia, grande especialista aqui em renda fixa, né? Como é que fica o cenário para, por exemplo, Tesouro Direto e também para alguns outros ativos de renda variável, por exemplo, mercado de câmbio, né? Como é que você está vendo isso enfim, a perspectiva, né, para títulos de renda fixa e para mercado de câmbio agora com o governo Lula, Júlia? Olha, Vitor, pergunta difícil, né? Porque, principalmente no que diz respeito a câmbio. Mas no que diz respeito a juros, né, e títulos públicos, renda fixa em geral, a princípio, a gente tem aí, segue o plano original, né, que a gente tem aí agora um Banco Central independente, né, a gente tem a perspectiva
dos juros voltarem né, começarem um ciclo de queda em meados do ano que vem, né? Aí uma inflação descomprimindo, e a gente tem alta de juros nos países desenvolvidos, né? Notadamente nos Estados Unidos. Então, tem tudo para essa dinâmica, a princípio, continuar, apesar de que o novo governo Lula talvez devesse jogar os juros para cima, né? Principalmente juros longos, por causa da questão da responsabilidade fiscal. A gente já vinha tendo problemas fiscais, né, nesse governo em relação a furos no teto de gastos. A gente viu aí bastante gasto esse ano, né, também gastos sociais, uma elevação dos gastos sociais esse ano. Então, a gente já tinha uma situação aí mais delicada em relação à responsabilidade fiscal nesse governo. Então, a gente ainda tem que ver como que o Lula vai tratar essa questão, né, para saber se isso vai fazer uma pressão para cima nos juros ou vai seguir o plano de queda a partir de meados do ano que vem. Isso vai depender bastante, num primeiro momento, dos nomes indicados aí para a equipe econômica, né? Enfim, o Ministério da Fazenda, né, deve voltar a ser Fazenda, e outros nomes aí, Tesouro, enfim, outros nomes aí da equipe econômica. Está sendo muito levantada a possibilidade de nomes bastante pró-mercado, né? Como, por exemplo, aí o Henrique Meirelles, mas a gente ainda não tem nada certo nesse sentido, pelo menos na hora que a gente está gravando esse podcast aqui na tarde de quinta-feira, dia 3 de novembro, mas se realmente o Lula indicar nomes mais que o mercado goste, né? Então a tendência é que continue aí a projeção de Selic alta ainda por algum tempo, meados do ano que vem, começar a cair, enquanto lá fora os juros ainda estão num ciclo de alta. Então, o que a gente vê para a renda fixa continua a boa renda fixa pós-fixada, atrelada a Selic, ao CDI, e os pré-fixados e, num segundo momento, os atrelados à inflação vão tender a se valorizar, né, a ficarem bastante atrativos quando esse ciclo de queda se iniciar, né, esse ciclo de queda de juros. Em relação a dólar, o que a gente está vendo no primeiro momento é uma reação de fortalecimento do real ante o dólar, né? Apesar da alta de juros nos Estados Unidos, né, que é algo que tende a fortalecer o dólar globalmente, a gente está vendo aqui no Brasil um fortalecimento do real, que foi a reação primeira aí que teve logo depois do resultado das eleições, porque a gente tem, como o Vini bem apontou, aí, entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Então, se entra dólar no Brasil, a tendência é que a gente veja aí um real mais forte, um dólar mais barato aqui para os brasileiros. Mas isso também vai depender aí de como que vai ser a composição da equipe econômica, do nível de responsabilidade fiscal que esse governo vai ter, está também bastante atrelado aí a perspectiva para os juros, então é uma variável aí, a meu ver, bem mais incerta aí do que a nossa previsão aí para renda fixa, Vitor. Tá certo. Para fechar o tema aqui, né, perspectiva de investimentos, como é que fica o cenário aí, né, daqui em diante, sabendo, né, que o evento eleições, né, ele foi superado, a gente tem a definição, a eleição do Lula, né, falar um pouco de riscos, né? O que vocês estão enxergando em termos de riscos que o governo Lula pode trazer aos investidores, pode trazer ao setor das aplicações, e como é que o nosso ouvinte pode se proteger? Queria começar, então, pelo Vini. Vini, o que você pode dizer para o nosso ouvinte em termos aí de riscos, a tese de investimentos, com base em tudo que a gente já apontou? Bom, acho que tem um risco externo, né, que eu entendo que o Lula, né, o presidente eleito, não tem muito como controlar. A Júlia já traçou bem. A gente tem alta de juros nas economias desenvolvidas, perspectiva de recessão, a China ainda lidando ali com os impactos da desaceleração econômica, um dos nossos principais parceiros, risco geopolítico, a guerra na Ucrânia não acabou e ainda a gente está vendo aí nenhuma perspectiva de que chegue ao fim. Então, acho que tudo isso pode afetar os ativos lá fora e algo que, por melhor que seja o governo Lula, há pouco que ele possa fazer nesse sentido.
e isso pode afetar os investimentos aqui. E todo esse cenário que a gente traçou até agora. Agora, tem bastante bastante risco interno, a gente conhece bem aqui, a gente está no Brasil, a gente sabe que de tédio a gente não morre aqui, e para mim o grande risco interno é de um maior intervencionismo estatal na economia, que já se provou bastante negativo. Então, resumindo aqui, para ser breve, que se o governo Lula 3 virar uma Dilma 3, aí eu entendo que a gente vai ter bastante problema aqui nos investimentos. E a maneira de se proteger de um eventual cenário mais catastrófico nesse sentido é as proteções de sempre. Eu entendo sempre que o dólar é uma opção, e acho que como a Júlia bem disse, não sabemos se o dólar vai para 5, vai para 4, ou vai para 6, ou vai para 7, mas o que a gente sempre diz é para ter uma parcela da sua carteira, sempre ter uma parcela da sua carteira em dólar. E agora, né, acho que até, além do dólar, talvez até procurar uma parcela da carteira dolarizada em juros, né? Agora os títulos americanos já estão pagando 4% ao ano, então você pode estar ali protegido em dólar e ainda recebendo 4% ao ano. Não é grandes coisas, mas como a gente está falando aqui de um investimento de proteção, não é para ficar rico, eu entendo que pode ser uma opção interessante. Não sei se a Júlia concorda comigo. Concordo, Vini. Eu acho também que posição em renda fixa pós-fixada, né, atrelada à Selic, à CDI, títulos públicos Tesouro Selic, né, é interessante também, porque esses títulos ainda estão pagando bem, né, a Selic está a 13,75, vai permanecer nesse patamar ainda por algum tempo, né, de acordo com o que o Banco Central brasileiro vem sinalizando. E é aquilo, beleza, se os juros começarem a cair lá em meados do ano que vem, você vai ganhar menos, mas vai continuar ganhando. Se a gente tiver aí um governo que comece a se mostrar muito intervencionista na economia, muito gastador, aí o juro vai acabar ou se mantendo, né, nesse patamar, ou até subindo, e aí ganha esse investidor que se protegeu no pós-fixado. Então, em relação aos riscos do novo governo, ter pós-fixado na carteira continua sendo bacana. E lembrando também, né, que o cenário internacional que o Lula vai pegar agora é bem diferente do cenário internacional que ele pegou quando ele assumiu a presidência lá em 2002, lá atrás, né? Que naquele momento a gente tinha, né, juros em queda no exterior, uma euforia econômica maior, global, né, commodities bombando, etc., e agora a gente tem um cenário de inflação global, de guerra no exterior e bastante tensão em outros governos também, e essa questão aí da China que o Vini bem mencionou. Então a gente não está assim no melhor momento global para um país tão dependente de exportações quanto o Brasil, né, Vitor? Então, concordo plenamente, e só acrescentaria um risco que, na verdade, é um risco que existe atualmente, que é em relação à questão fiscal, né? O arcabouço fiscal aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, né, como vocês mesmos disseram, né, já flertou um pouquinho ali com, digamos, né, levantar um pouco o pé direito do teto ali, né, veja, né, fica maior, né, fica mais amplo, todo mundo gosta mais, né, pé direito, sim, né, bem conceito aberto, sim, né, digamos. E é claro que esse risco ele continua existindo, né, no governo Lula, principalmente partindo da premissa que o governo Lula ele assume uma postura de maiores gastos do Estado, principalmente ali com programas sociais, programas de distribuição, né, de renda. Então, existe essa preocupação. O próprio Banco Central, né, ele sempre faz questão de frisar que ali a questão do arcabouço fiscal, né, do cumprimento ali do teto de gastos, ele é uma premissa essencial para que a inflação seja ancorada e aí, consequentemente, os juros consigam baixar num segundo momento. Então, também coloco isso aí como um potencial risco. E aí, em questão de proteção, eu acho que o que o Vini falou, que na verdade é o que a gente sempre fala aqui no podcast, tem a dólar. Dólar sempre é um ativo interessante para você ter na sua carteira, principalmente pensando, né, que lá fora, nos Estados Unidos,
a curva de juros, né, os movimentos do Fed, eles ainda não estão aí nem perto, digamos, de estabilizar ali a questão de juros, como a gente já tem aqui no Brasil já há 2 reuniões aqui por parte do BC, tá certo? Bom, dito isso, antes da gente partir aqui para a parte dos touros e dos ursos, passar só aqui aqueles recados de sempre, que é você que está nos ouvindo via Spotify, via Deezer, via Apple Podcasts, seja lá qual for o seu tocador de preferência, siga o seu dinheiro, porque a gente tem podcasts toda semana, né? Uma semana Touros e Ursos, uma semana Papo Cripto com o Renan Souza. E se você, por acaso, está nos assistindo no YouTube, também clica aí no sininho, né? Segue a gente tem conteúdo sempre muito bacanas para você que nos acompanha no YouTube, conteúdos exclusivos para você que nos assiste, tá certo? Bom, então vamos lá agora para os touros e ursos. Vamos para a parte que todo mundo gosta mais. E aí, né, a gente, quando estava montando aqui na pauta do podcast, né, sempre que a gente grava o podcast, né, tem aquela reuniãozinha de pauta aqui que a gente vai falar, né, tal, blá, 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 blá. E aí a gente, obviamente, né, traz aqui que o Luiz Inácio Lula da Silva é uma espécie de touro honorário da semana, afinal de contas, presidente eleito, né, venceu as eleições no último domingo, então não poderia deixar de ser o Lula como uma espécie de touro honorário, dado o desfecho das eleições. Mas claro que, né, nós três temos aqui os nossos próprios touros, e aí queria começar pelo Vini. Vini, quem que, enfim, você traz como touro dessa semana? Bom, Lula como touro honorário aqui pela vitória eleitoral, mas vai ser interessante ver quantas vezes aqui nos próximos anos aqui do podcast o Lula vai aparecer como urso também, né? Quantas vezes a gente vai criticá-lo aqui, quantas vezes ele vai mandar mal, vai ser interessante depois fazer essa contabilidade de quantos prêmios de touro e quantos prêmios de urso o Lula vai levar ao longo do mandato. Bom, e para o meu touro aqui da semana, além do Lula, eu vou dar um prêmio aqui para o Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo. Entendo que a eleição do Tarcísio foi a grande vitória do bolsonarismo nessas eleições. Já tinha conseguido registrar um resultado bastante expressivo no primeiro turno, e no segundo turno acabou firmando o favoritismo e vai comandar o estado mais rico do país. Tarcísio tem uma trajetória curiosa, né? É um militar, né? E fez parte do governo Dilma, e acabou assumindo uma vaga de ministro no governo Bolsonaro por ter um perfil técnico. Acho que também talvez uma outra bola dentro do Bolsonaro, escolheu o Tarcísio não por questões políticas, mas por entender que ele era o melhor para o cargo de ministro ali da infraestrutura. Foi um dos destaques também do governo ao longo dos 4 anos, saiu para se candidatar aqui ao governo de São Paulo, e acabou vencendo sua primeira eleição, né? Ele não era um político e logo de cara venceu as eleições, então acho que um prêmio de touro mais que merecido nesse sentido. Por outro lado, apesar da vitória, o Tarcísio mostrou durante a campanha que não tem tanto traquejo político assim, e também que não conhece tanto o estado de São Paulo. Então vai ser interessante ver como que ele vai lidar, né, com a Assembleia Legislativa, por exemplo, que depende dessa malemolência política que ele não demonstrou ter muita durante a campanha, e também ver se ele vai conseguir atender os anseios aí da população paulista. Se ele for se tornar um nome forte de oposição, inclusive com pretensões maiores, quem sabe, à presidência da República nas eleições de 2026, dependendo de como estiver o Jair Bolsonaro até lá. Eu entendo que o Tarcísio, e se ele fizer um bom governo, eu entendo que ele pode, inclusive, ser um nome de oposição relevante nas próximas eleições. Por isso, o meu touro da semana vai para o Tarcísio de Freitas, Vitor. E você, Júlia, quem que é o seu touro desta semana? Conta pra gente. O meu touro da semana, Vitor, é o Ibovespa em outubro, né? O dia 31 de outubro, o último dia do mês, foi na última segunda-feira. Então, a gente fez aquele nosso tradicional balanço dos investimentos do mês que se passou, e o Ibovespa foi o melhor investimento do mês de outubro, com uma alta de 5,45%, acumulando no ano uma rentabilidade de 10,7%.
E outubro foi um mês de muita volatilidade, tanto para a Bolsa brasileira quanto para as bolsas americanas. A gente teve aqui no Brasil a questão eleitoral, a gente teve também, a gente teve o início da temporada de balanços, a gente viu também o Ibovespa refletindo os movimentos super voláteis dos índices americanos, né? Lá a gente teve balanços também, teve indicadores econômicos. Então, ora as bolsas subiram muito, ora as bolsas caíram muito, e mesmo assim o Ibovespa conseguiu aí um saldo bastante positivo até o fim do mês. A gente viu, inclusive, que inicialmente o Ibovespa reagiu bem a indicações de que o presidente Jair Bolsonaro estava indo bem na campanha, né? Sempre que ele dava uma melhorada aí nas pesquisas, enfim, mostrava aí boas chances de ganhar, o Ibovespa subia e depois caía quando alguma coisa acontecia de negativa na campanha do presidente. Mas no fim do mês, meio que os investidores começaram a já se conformar, vamos dizer assim, com uma eventual vitória do ex-presidente Lula, que acabou se concretizando, e migrando para aquelas ações que tendem a se beneficiar de um novo governo Lula, né? Então, assim, mesmo com a Petrobras sofrendo, né? O Vini aí falou de como sofreram as ações da Petrobras recentemente, a gente viu aí outras ações segurando o rojão e segurando o Ibovespa, né? Mesmo com todo o peso que a Petrobras tem no Ibovespa. Inclusive, a gente teve um mês aí de alta do petróleo, né? Então, a gente teve aí petroleiras, não a Petrobras, petroleiras privadas, entre os melhores desempenhos do Ibovespa no mês de outubro, como, por exemplo, a 3R Petroleum, a Prio, né, tiveram altas aí de cerca de 30% no mês de outubro. A gente teve empresas que apresentaram bons resultados, né, no balanço do terceiro trimestre, como Suzano e Klabin, também aparecendo aí entre as maiores altas do mês de outubro. Então, a gente viu aí que nem só de eleição e nem só de viver a reboque das bolsas americanas vive o Ibovespa. E também aqui, outra ação importante aqui que subiu bastante em outubro, a Sabesp, né, a concessionária aí de saneamento do estado de São Paulo, por causa aí da eleição do Tarcísio de Freitas, aí já mencionada pelo Vini, porque os investidores veem aí uma chance de uma privatização aí da Sabesp com a vitória do Tarcísio. Então, também foi uma das ações aí que brilharam no mês de outubro aí com uma alta de quase 21%. Então, o Ibovespa é o meu touro da semana. E o seu, Vitor? Olha, meu touro desta semana é um touro que foi escolhido sem o menor pingo de clubismo. Tá? Então, já deixando claro aqui, não tem assim nenhum tipo de preferência pessoal, de nenhum tipo assim de enviesamento. Meu touro desta semana é Abel Ferreira, português, técnico do Palmeiras, porque hoje, né, a gente está gravando o podcast aqui, quinta-feira, dia 3. Ontem, portanto, quarta-feira, dia 2, Palmeiras, ele foi aí confirmado, né, como campeão brasileiro de 2022. Foi confirmado porque o Internacional perdeu a partida dele, mas, além disso, o Palmeiras também ganhou de 4-0 do Fortaleza, uma exibição assim, muito, muito impressionante do time. Mas, assim, independente disso, nomeio Abel Ferreira como touro, porque ele completou aí recentemente 2 anos à frente do Palmeiras, chegou aí praticamente desconhecido, né? Técnico que teve passagens aí pouquíssimo expressivas por times ali, digamos, do segundo escalão da Europa, chega no Brasil e ele tem, assim, uma trajetória dentro do time do Palmeiras que é muito impressionante, trajetória de títulos, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista e, enfim, alguns outros títulos, Recopa, enfim, essas coisas todas aí. E mais que isso, né, eu acho que passados 2 anos eu vejo o time do Palmeiras no melhor momento, apesar de não ter, né, ganho a Libertadores, eu vejo o time muito, muito bem armado, muito, assim, muito bem azeitado. Portanto, né, Abel Ferreira, eu acho que passados 2 anos ele continua ainda com um desempenho muito forte e, mal comparando aqui a mercado de ações, seria como uma dessas ações de empresas que trimestre após trimestre
entrega resultado e meio que bate as expectativas. E realmente eu digo para todo mundo, né? Quando eu era adolescente, ali naquela fase que, putz, né, eu acompanhava mais futebol e você liga muito para esse tipo de coisa, etc. Seu time ganha, seu time perde. Então, diria que ali de 2005 a 2015, aquela fase que você está na pré-adolescência, chega ali aos seus 20 e poucos anos, Palmeiras era um lixo de time. Então, me acostumei a ver, assim, nossa, mas assim, os jogos mais horrorosos do mundo. Eu fui no Palestra Itália ver um jogo, Palmeiras e Gama, 2-0 para o Gama, 2 gols de Deda, eu me lembro desse jogo, e deu porrada no estádio, foi uma coisa horrorosa. E assim, cansei de passar vergonha torcendo Palmeiras, então finalmente agora as coisas estão dando certo, portanto, muito obrigado ao Abel Ferreira por isso. Vamos lá então, né? Ursos dessa semana, começando pelo Vini, por favor, Vini, quem que é o seu urso? Vitor, só um comentário antes sobre o seu touro, é que a diferença entre o investidor, você comparou o Abel e o Palmeiras a uma ação, a diferença é que o investidor ele pode ali comprar na baixa, vender na alta, e quando a gente é torcedor, a gente tem que ficar com o papel ali, né, de torcedor mesmo na baixa. Eu diria que é o meu caso aqui com o meu São Paulo, então já vou deixar aqui um compromisso aqui com os ouvintes do podcast. Se o Rogério Ceni conseguir levar o São Paulo para a Libertadores em 2023, eu vou dar o meu prêmio aqui de touro da semana para o Rogério Ceni, mas eu acho bem pouco provável. Mas vamos lá, o meu urso da semana vai para o Mark Zuckerberg, o fundador, criador do Facebook. Por que eu estou colocando o Zuckerberg aqui como o meu urso da semana? Devia ser o urso do ano aqui, praticamente, porque o Zuckerberg parece que está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Criou uma rede social que mudou a maneira como as pessoas se relacionam, né? Não dá para imaginar hoje um mundo sem o Facebook, sem o Instagram, sem o WhatsApp, que ele acabou comprando posteriormente. O Zuckerberg criou um império realmente do nada, uma nova indústria onde não existia, e obrigou aí a uma mudança de comportamento, inclusive de nós da mídia, né? Temos que nos relacionar hoje com o nosso público de uma maneira completamente diferente quando de antes das redes sociais. Só que parece que ele está matando essa galinha dos ovos de ouro com essa aposta no metaverso. Ele vem drenando, né, os investimentos nessa nova frente do Facebook, que inclusive mudou o seu nome para Meta por conta disso. Essa nova frente do metaverso vem drenando os recursos da empresa e até agora não há a menor perspectiva de que essa aposta vai se concretizar ou trazer algum retorno para os investidores. Depois de mais um balanço muito ruim, as ações do Facebook derreteram mais de 20% na semana passada, o lucro da Meta caiu pela metade, e parte dessa queda foi provocada também pelo investimento de bilhões no metaverso. Toda vez que surge alguma prévia de que vai ser esse metaverso, vira motivo de piada aqui na redação do Seu Dinheiro. Parece um joguinho ali do começo dos anos 2000, né? Aquele Wii, né? Para quem já jogou ali da Nintendo, parece aquele jogo, né? Aqueles avatares sem pé nem cabeça direito, enfim, um negócio meio bem vexatório. Então, assim, ninguém sabe que resultado vai dar essa questão do metaverso, e com isso os investidores estão abandonando o barco. As ações da Meta já acumulam uma queda da ordem de 75%. Eu fui até pegar esse cálculo para quando eu escolhi o Mark Zuckerberg como meu urso da semana, e eu até me assustei, porque as Big Techs, né, até o começo do ano praticamente, e a Meta sendo colocada como uma Big Tech, nem sei se a gente pode mais chamar a Meta de Big Tech depois dessa queda de 75%, mas era visto como uma ação defensiva, né, junto com Apple, junto com Microsoft, e agora a Meta virou uma ação altamente especulativa. Há um consenso no mercado de que ela está muito barata, mas essa aposta no metaverso ainda é uma incógnita, então eu pelo menos ficaria fora desse papel. Então, Mark Zuckerberg aqui em nome da Meta, do Facebook, o meu urso da semana. Vou passar aqui então direto para a Júlia. Júlia, qual que é o seu urso da semana? Olha, Vini, o meu urso da semana podia ser eu mesma, porque eu consegui cair na minha casa sem nenhum obstáculo na minha frente, machucar meu pé, e agora ele está imobilizado, e eu talvez tenha rompido um ligamento.
enfim, a ver, né? Ainda tem exames para fazer. E realmente foi uma forma bastante tola, vamos dizer assim, de me machucar. E eu já fiz coisas mais arriscadas e saí ilesa. Realmente, andando na minha casa para pegar um copo d'água, não era como eu esperava. Mas eu não vou me eleger o urso da semana, eu vou eleger o presidente Jair Bolsonaro, mas não pela derrota nas eleições, né? Porque, afinal, eleição se ganha, se perde, embora tenha sido a primeira eleição que ele perdeu, né? Não é por isso que eu escolho ele como urso da semana, e sim pela forma como ele resolveu se pronunciar, ou, de certa forma, deixar de se pronunciar à nação ao ser derrotado nas urnas, né? Enfim, faz parte do jogo democrático, é normal que os derrotados nas urnas se pronunciem imediatamente após a divulgação do resultado, assim como os vitoriosos, até um mínimo de consideração com os seus próprios eleitores, né? Afinal, o presidente Jair Bolsonaro teve 58 milhões de votos, não é pouca coisa, tem muitos apoiadores, mas ele demorou aí 2 dias para finalmente falar publicamente, né, sobre as eleições, fez um discurso super curto e protocolar, nenhum momento nesse discurso ele falou em aceitar o resultado das urnas, não se referiu ao presidente eleito Lula, né, não citou o nome dele, não falou nada sobre quem foi eleito, agradeceu aos eleitores, pelo menos, né, aos eleitores dele próprio, né, a quem votou nele, e ele também não condenou exatamente as manifestações que vêm bloqueando aí rodovias, né, até pedindo intervenção militar, enfim, duvidando do resultado das urnas. Em nenhum momento ele criticou essas manifestações, só criticou o fato de delas estarem restringindo o direito de ir e vir da população, os bloqueios, né? Ele acabou até gravando depois um vídeo pedindo o desbloqueio das vias, mas ele até teve um discurso compreensivo, vamos dizer assim, em relação a essas manifestações, e ele ainda deixou a tarefa de anunciar o início da transição de governo para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele mesmo não falou em transição. Ele só, de fato, reconheceu a derrota, né, e disse que o processo eleitoral acabou numa reunião aí a portas fechadas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente viu aí uma atitude bastante atípica para um presidente, né, para um presidente brasileiro, e que, enfim, a meu ver, na opinião aí de muita gente, inclusive eu tenho certeza, na opinião de muitos eleitores do próprio Bolsonaro, não foi uma atitude muito legal, não teve muito fair play, vamos dizer assim, né, em acatar o jogo democrático e a resposta das urnas. Então, essa postura do Bolsonaro é o meu urso da semana. E eu queria agora passar para o Vitor, para ele concluir aí com o urso dele. Olha, meu urso desta semana vai para o Fed, o Banco Central Americano, mas não o Fed em si. Meu urso vai para a comunicação do Fed. Por quê? Como todo mundo sabe, né, o mundo todo está aí nesse processo de alta de juros, né, alguns países eles estão mais adiantados nesse processo, o caso do Brasil, que inclusive já terminou seu ciclo, outros países estão mais para trás, entre eles os Estados Unidos, em geral, né, as economias mais ricas, elas começaram depois, né, esse processo de alta de juros. Pois bem, os Estados Unidos começou depois, e lá nos Estados Unidos, né, essa questão da inflação alta, ela não é, digamos, algo muito normal no dia a dia do americano, como é aqui para a gente. O Brasil está acostumado com uma inflação um pouquinho mais salgada, de vez em quando, etc., né? Então, lá eles meio que, enfim, não estão muito habituados a esse cenário de alta de juros enquanto ferramenta para conter a inflação que está subindo por uma série de fatores. Ok. Fed está subindo juros, e aí a gente tem visto um fenômeno muito curioso no comportamento dos mercados no dia de decisão de Fed, que é, quando sai a decisão sempre sai ali 3 da tarde, o mercado lê ali o comunicado e tem ali um comportamento ou, né, respira aliviado ou fica tenso, enfim, né, tem uma reação inicial.
Tradicionalmente, nos Estados Unidos, o Fed dá uma coletiva de imprensa meia hora depois que a decisão é divulgada, portanto, 3h30, vai lá, o presidente do Fed, Jerome Powell, dar ali a coletiva de imprensa, né, os repórteres americanos perguntando o que vai acontecer agora, tal, próximo passo é uma nova alta, não é uma nova alta, tal, e, em geral, o Powell dá sinalizações que são opostas a que são dadas neste comunicado. Portanto, veja, tem alguma coisa de errado aí, né? Se você divulga um comunicado e o mercado interpreta de uma maneira, meia hora depois o presidente do Banco Central fala as coisas e o mercado tem uma reação oposta, significa que algo não está acontecendo direito. Existe um problema de comunicação e foi exatamente isso que aconteceu ontem. Ontem, no caso, quarta-feira, dia 2, né, era feriado aqui no Brasil, o Fed subiu os juros em 0,75 ponto, que era o que todo mundo esperava, e no comunicado ele dá a entender, então, que, olha, né, talvez a gente já comece a reduzir o ritmo de alta, né, a partir da próxima reunião, né? Então, poxa, o mercado interpretou isso, olha só, né, talvez, né, o fim do ciclo de alta já esteja mais perto. Vai o Powell meia hora depois e fala que, olha, ainda não me comprometo com isso, ainda precisamos estar cautelosos, ainda preciso, né, estar vigilante, etc. E veja, o Powell tem razão. A inflação dos Estados Unidos, ela ainda está surpreendendo para cima, né? Mês após mês, a inflação ela ainda não está dando sinais de arrefecimento. Então, eu não tiro a razão do Powell em estar cauteloso, em falar para o mercado, veja bem, né? Calma, não conte com os ovos dentro da galinha, né? Vamos com calma, vamos ver como é que ficam as coisas. Eu não culpo o Powell por isso, eu acho que ele está perfeitamente plausível, perfeitamente justo nessa preocupação. O que eu digo é, você não pode dar sinalizações tão diferentes com meia hora de diferença. Isso, sabe, é uma coisa meio estranha e, para mim, na verdade, isso tira a justificativa para essa coletiva do Fed. Por quê? Essa coletiva é feita justamente para dar mais transparência, né, para melhorar a comunicação com o mercado e com os investidores, e o que ela tem feito é só piorar a comunicação com os investidores e dar sinais cruzados. Portanto, o meu urso dessa semana vai para essa comunicação torta do Federal Reserve e o Banco Central americano, tá certo? Bom, com isso, ponto final no Touros e Ursos desta semana. Queria, mais uma vez, agradecer demais a participação do Vinícius Pinheiro e da Júlia Vilchen. Vini, muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado e, mais uma vez, agradecer a todos que votaram no podcast Touros e Ursos. O prêmio é de vocês também. Isso aí, o prêmio é de todo mundo. Júlia, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais uma edição do Touros e Ursos. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. E obrigada aí aos nossos ouvintes, espectadores, eleitores, enfim, todos aqueles que nos acompanham e apoiam. É isso aí, eu também agradeço mais uma vez todo mundo que nos escuta, todo mundo que nos assiste e todo mundo que votou aqui no Touros e Ursos como um dos podcasts mais admirados da imprensa de economia em 2022, tá certo? Bom, pessoal, agradeço novamente a audiência, lembrando, né? Hoje, dia de Touros e Ursos, semana que vem é a vez do Papo Cripto com o Renan Souza, tá certo? Muito obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.